Desde 7 de janeiro de 2025, uma série de 30 incêndios florestais afetaram a área metropolitana de Los Angeles e regiões vizinhas. Até 16 de janeiro, os incêndios florestais tiraram a vida de pelo menos 27 pessoas e forçaram mais de 200 mil a evacuar seus lares. E hoje, um cientista que trabalhou para Barack Obama faz revelações chocantes que podem abalar os ativistas climáticos. Olá pessoal, bem-vindos a esse canal. Eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais uma atração do Gustavo Report. Eu decidi realizar uma semana especial trazendo os dados sobre esse incêndio horrível que tem atingido o estado da Califórnia. E ao longo dessa semana você vai ouvir informações diferentes sobre aspectos diferentes dessa história e especificamente alguns relatos muito tocantes e chocantes sobre as vítimas. E é claro, o principal, a nuvem negra que envolve os elementos desencadeadores desse desastre, que especificamente estão pouco esclarecidos. E eu já fiz um episódio anterior dando um resumão do que aconteceu até aqui. Se você quiser assistir, eu vou deixar o link no primeiro comentário. E a minha opinião, minha análise, eu vou entregar no final. Lembrando que eu cubro muitas histórias aqui no canal, faço casos criminais, peças investigativas, e você pode encontrar tudo de forma organizada se você for na página inicial, onde as playlists estão separadas e estruturadas, apresentando todas as atrações e playlists que eu tenho por aqui. E eu vou começar esse episódio agora. Stephen Conning é um físico teórico e uma voz importante que clama pelo que ele descreve como realismo climático. O Stephen foi docente do Instituto de Tecnologia da Califórnia por quase 3 décadas. Por 5 anos, ele foi o cientista-chefe da BP, explorando fontes renováveis de energia. De lá, ele serviu no governo do presidente Barack Obama como subsecretário de Ciência no Departamento de Energia. Nos últimos anos, ele se envolveu em debates políticos sobre o quanto o clima está mudando e o que fazer a respeito. Ele é autor de 2 livros e eu trouxe uma entrevista exclusiva no qual ele discute o que causou os incêndios em Los Angeles e o que eles pressagiam. As informações que ele expressa são absurdamente impressionantes porque vai muito contra a narrativa da grande imprensa sobre o principal catalisador do que aconteceu. E basicamente eu estou transcrevendo para vocês, de forma verbal, a conversa entre ele e a jornalista Emily Wolfe. Então a Emily começa assim: Los Angeles está queimando, e o presidente Joe Biden disse que a mudança climática, que ele acabou de chamar de maior ameaça existencial à humanidade, é a causa. Muitos cientistas do clima concordam com ele. O que você diz? Aí o Steve responde: bobagem! Embora o clima possa estar desempenhando um papel menor, de longe, o maior fator que afeta o quanto de dano resulta de um incêndio é o combustível disponível para ele. Você limpou o mato e outra vegetação ou não? Além disso, há a infraestrutura que você construiu. As casas são a prova de fogo? Quão próximas elas estão umas das outras? Se quisermos evitar o tipo de desastre que acabamos de ver na bacia de Los Angeles, há tantas coisas que poderíamos fazer muito mais direta e facilmente do que tentar reduzir as emissões de CO2, dióxido de carbono. Aí a Emily pergunta: você morou em Altadena, grande parte do qual é agora cinza, por quase 30 anos quando você estava no Kelt. Quando você morava lá, você achava que algo assim poderia acontecer? Aí ele responde: olha, eu lembro-me de uma noite muito ventosa nos anos 90, quando nossos filhos acordaram e pensaram que o sol estava nascendo, mas na verdade era um incêndio nas colinas acima do Hilton Canyon. Nós evacuamos, mas estávamos preparados para isso. Dia a dia estávamos mais preocupados com terremotos. Quanto ao fogo, pensávamos que o condado estava cuidando e cuidaria disso. Eu tenho amigos que perderam suas casas e a casa em que morávamos desapareceu. Os incêndios recentes são uma tragédia que se deve à má preparação, não ao clima. Aí a Emily pergunta: digamos que a Terra não tivesse aquecido 1,3 graus Celsius nos últimos 120 anos. Isso teria evitado esses incêndios? E ele diz: não, claro que não. Há incêndios como esse há milhares de anos. A ProPublica fez uma matéria há alguns anos sobre os perigos da nossa política de supressão de incêndios, que resulta eventualmente em incêndios maiores e incontroláveis. Essa matéria cita estimativas de que há na Califórnia
pré-histórica, entre 4 e 11 milhões de acres queimavam anualmente. Compare isso com cerca de 1 milhão que queimou em 2024 e 325 mil em 2023. Aí a Emily diz, você consegue entender as pessoas que estão dizendo sobre LA? Ah, aqui está, você não acreditou em nós sobre a ameaça existencial, mas não está no futuro. Chegou! É a prova que eles anunciam, são os incêndios e as inundações em Asheville, Carolina do Norte e todos os furacões recentes. Aí ele diz, com que frequência um evento climático de 100 anos acontece? A resposta é que algumas vezes por mês, em algum lugar do globo, com a cobertura de notícias moderna, que é global e 24 horas por dia, a mídia sempre vai encontrar algum evento climático em comum. O que você tem que fazer como cientista é pensar no clima como a média de 30 anos do clima. Mas as pessoas que dizem que quebramos o clima geralmente são os cientistas do clima. Eu encaminharia ao grupo de trabalho 1 do relatório mais recente do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, que foi emitido em 2021. Eles têm uma tabela maravilhosa, a tabela 12.12, que mostra 33 tipos diferentes do que eles chamam de fatores de impacto climáticos. Inundações, furacões, ondas de calor, frio, seca e etc. E para a grande maioria desses fatores, a tabela está em branco, o que significa que eles não conseguiram encontrar nenhuma tendência de longo prazo, muito menos uma que pudesse ser atribuída a influências humanas. Isso torna difícil entender como as pessoas, incluindo o secretário-geral da ONU, continuam dizendo que o clima está quebrado. Um especialista em incêndios florestais e clima do Baker Tilly Institute é verdade que no final de 2024 quase não houve precipitações em LA, mas o Brown tem um gráfico mostrando a precipitação de fim de ano em Los Angeles ao longo do período de 80 anos. Houve muitos anos tão secos quanto o ano passado, embora o SO2 tenha sido muito menor. Há uma lacuna enorme entre a compreensão do clima que você está descrevendo e que o leitor médio do New York Times ou o atual presidente dos Estados Unidos acredita. Aí a Emily diz, então há uma lacuna enorme entre a compreensão do clima que você está descrevendo e o que o leitor médio do New York Times ou o atual presidente dos Estados Unidos acredita. Aí o Steven diz, o que está acontecendo não é bem uma conspiração, mas é um alinhamento de interesses. A mídia quer cliques e atenção, e a notícia quando algo catastrófico acontece. Os políticos podem usar a mudança climática como um inimigo vago e amorfo para culpar por coisas ruins, em vez de sua incompetência. E isso lhes dá uma desculpa para distribuir dinheiro ou colocar regulamentações para consertar o problema. E se você começou uma ONG para salvar o mundo e a conclusão é que as coisas realmente não estão tão ruins, você está fora do mercado. Descobri que quando você se senta e conversa com cientistas em particular, eles quase sempre são bastante sensatos sobre o que sabemos e o que não sabemos, e não diriam que o mundo está chegando ao fim ou desmoronando. Aí a Emily diz, o indicado para secretário de energia é Chris White, um empreendedor de energia e fundador da empresa Franklin Liberty Energy. Você também fez alguma consultoria para ele e o considera um amigo. Você e ele escreveram e falaram extensivamente sobre sua crença mútua de que não iremos e não deveríamos remover rapidamente os combustíveis fósseis de nossa matriz energética. E ele disse que precisaremos desses combustíveis pelo menos no próximo século e até além. E vocês dois concordam que remover os combustíveis fósseis abruptamente mergulharia o mundo na pobreza e no caos. E aí ele diz, a energia toca virtualmente todas as partes de nossas vidas. Pense na prosperidade econômica dos últimos 100 anos, na expansão da expectativa de vida global de 32 para 72 anos, e até mesmo a taxa de mortalidade por eventos climáticos extremos caiu por um fator de 50. Tudo isso foi construído com energia abundante, segura e econômica, em grande parte de combustíveis fósseis. Eles continuam a ser a maneira mais confiável e conveniente de ajudar a metade da humanidade que não tem acesso a energia acessível e confiável. Eu diria que claramente o SO2 que liberamos está tendo algum efeito no aquecimento do planeta. O aquecimento é todo devido ao SO2? Não acho que podemos dizer isso. E simplesmente não é plausível afirmar que um aumento na temperatura global nos próximos anos, comparável ao que aconteceu nos últimos 100 anos, será catastrófico. Olhe para a Europa, especialmente a Alemanha, que está à nossa frente na descarbonização. Eles estão se tornando um caso perdido. Declínio econômico,
desindustrialização e compra de gás do Vladimir Putin. Esse é o pior dos mundos. Tudo causado por uma corrida precipitada e mal pensada para descarbonizar. A Emily diz, você também destacou que apesar do esforço concentrado para recorrer à energia eólica e solar, os combustíveis fósseis ainda representam cerca de 80% da matriz energética do mundo. Ele diz, e o mundo gastou mais de 10 trilhões nas últimas décadas tentando substituir combustíveis fósseis por renováveis. Mas entre os muitos problemas com vento e energia solar está o fato de que eles são simplesmente muito pouco confiáveis como fonte de energia. O vento e a energia solar podem ser um ornamento para o sistema, mas nunca podem ser a espinha dorsal do sistema de energia. Acredito que a melhor energia alternativa é a nuclear e espero que o Chris White consiga incentivar o desenvolvimento de pequenos reatores nucleares. Aí a Amy fala, as pessoas que dizem que precisamos descarbonizar e fazer isso agora diriam que a razão pelo qual você, Wright e os outros do seu tipo afirmam as coisas que fazem é porque vocês são fantoches do petróleo e do gás. E é isso que faz de vocês negadores da mudança climática. Aí ele diz, olha, na verdade, eu sou um realista climático e um realista energético. E eles andam juntos. Então a Emily fala, o Chris White diz que acha que até certo ponto a conversa apocalíptica sobre o clima está assustando desnecessariamente os menores sobre o futuro. Você concorda? Aí ele fala, concordo, que estamos aterrorizando menores desnecessariamente. Deveríamos dar aos menores otimismo e uma noção de que a humanidade foi capaz de realizar e do que elas serão capazes de realizar se dermos a elas as ferramentas certas. A Emily então fala, no governo Obama você foi subsecretário de ciência no Departamento de Energia. Suas opiniões mudaram desde então? E os seus antigos colegas acham que você perdeu a cabeça? Ele fala, olha, minha compreensão sobre o clima evoluiu conforme li mais artigos de pesquisa e relatórios da ONU. Há alguns ex-colegas que acham que eu sou o diabo, mas há muitos outros que dizem em particular, Steve, estou feliz que você tenha escrito seu livro, porque eu mesmo não ouso dizer isso. Então Emily fala, o clima costumava ser algo que as pessoas discutiam quando tentavam evitar questões contenciosas, mas agora discutir o clima pode se tornar bastante combativo. Você vê um caminho a seguir para que, como sociedade, possamos falar mais racionalmente sobre política, energia e suas compensações? Então Steve diz, eu acho que isso está mudando, porque as pessoas estão percebendo o custo e a interrupção associadas à rápida descarbonização. Os bancos e a comunidade de investimentos estão se retirando e as pessoas estão reconhecendo que as energias renováveis não são tão maravilhosas assim. Elas estão se rebelando contra as restrições impostas pelo governo Biden que estão chegando para carros movidos a gasolina. O físico Richard Feynman, que era meu vizinho em Aldina, disse: a natureza não pode ser enganada. E em relação à energia, eu diria: a natureza, tecnologias, realidades econômicas não podem ser enganadas. Acho que as pessoas vão começar a se educar mais sobre as realidades técnicas e econômicas da energia. E espero que elas olhem mais de perto para a ciência climática também. E então mais pessoas vão perguntar: diga-me novamente, por que estamos fazendo tudo isso? Essa entrevista foi fornecida ao The Press e foi conduzida pela Emily Wolfe, que é editora sênior e uma jornalista veterana que publicou amplamente sobre vários tópicos. Ela foi escritora e colaboradora do The Atlantic, eu conheço muito bem esse jornal, e já escreveu sobre agressão íntima no campus, Me Too e a necessidade do devido processo para o acusado. Ela foi uma colaboradora de longa data do Slate, eu também conheço esse, onde foi colunista Dear Prudence por 10 anos. Eu fiquei muito surpreso quando eu olhei que ela já trabalhou para o The Atlantic, porque esse jornal, alguns artigos deles eu pessoalmente gosto, artigos investigativos focados em casos criminais. Então, semanalmente eu dou uma passada por lá para ver se tem algo novo. Mas a equipe editorial e o trabalho que eles fazem relacionado à política, eu não vou nem dizer que beira o criminoso, é criminoso. Recentemente o jornal inventou uma fake news violenta e o editor do jornal fez algo monstruoso porque envolveu uma família que perdeu um ente querido, a família não queria se envolver e eles solicitaram sigilo, o jornal expôs o nome deles. Isso causou uma polêmica gigantesca.
o editor do jornal concedeu uma entrevista ridícula para a CNN e disse: eu entendo que a família está sofrendo, mas foi necessário em nome da verdade. Uma ausência total de simpatia, de empatia e de respeito. E eu acho que essa entrevista que ela conduziu, assim, foi melhor do que eu esperava, porque nós estamos diante de um homem que está alardeando fatos que poucos são conhecidos, porque o que ouvimos na imprensa discorre totalmente desses dados. Hoje em dia as pessoas estão extremamente aterrorizadas e eu achei muito irônico essa menção que antigamente, quando as pessoas não queriam conversar sobre um assunto tenso, elas decorriam sobre o clima. Hoje você não pode mais falar sobre o clima, porque o clima também é motivo de estresse. É um assunto ansiogênico para a maior parte das pessoas por conta do terrorismo proposto verbalmente sobre esse tópico. Quantas pessoas estão tomando a decisão de não ter filhos, ou até mesmo de casar por conta do clima? Ou eu até já vi pessoas em comentários da vida, porque realmente as pessoas têm que ir falecendo porque a Terra está muito cheia. E eu percebo, pessoalmente, que o clima se tornou um movimento de seita, em que as pessoas não apenas estão adotando seus pressupostos, como estão radicalizando suas ideias, desejando que toda a humanidade seja exterminada. Eu fico horrorizado quando as pessoas comentam assim: nós estamos invadindo a Terra, você está invadindo não sei aonde, você invadiu esse bairro, você invadiu esse estado, como se simplesmente tivéssemos vindo de outro planeta em uma nave espacial gigantesca. E todo mundo foi parando em algum lugar, na Argentina, nos Estados Unidos, no Brasil. Vamos desmatando tudo porque eu quero construir a minha casa aqui. Pelo amor de Deus, nós nascemos aqui. Pertencemos a esse lugar tanto quanto os animais. Esse tipo de comentário não me convence, não leva ninguém à reflexão, porque a forma como as pessoas tentam conduzir a conversa, como se tivéssemos usurpado alguma coisa de alguém ou dos animais, beira o absurdo e é ridículo. E as manchetes apenas deflagram o assunto, criando caos, espalhando medo e elevando a ansiedade. Esse trabalho de investigação incumbente a essa jornalista é exatamente o que todos os outros deveriam fazer. E a prevalência sobre o assunto hoje, na imprensa, nos filmes, nada mais é do que inverdade e manipulação. E eu espero que com essa prospecção de hoje, você que estava na dúvida ou temendo sobre o assunto, possa ser levado a fazer suas próprias pesquisas e perceber que a realidade não é exatamente o que estão dizendo para nós. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like, comenta aqui embaixo, espero que você tenha gostado. Aproveite e conheça as outras atrações do canal, tá? Tem vários episódios bombásticos. Então, dá uma força, eu espero que você possa maratonar o conteúdo e comentar, tá bom? E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro. Esse é um suspense chamado Perfeito Estranho. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto um serial killer está escondido em sua própria casa e possivelmente tentando tirar sua vida. Esse livro é escrito em formato roteiro, então é uma inovação. Se você não gosta de leitura, não se preocupe, esse livro é justamente para você, porque a forma como ele é escrito é diferente de tudo o que você já viu. E o livro vai autografado se você quiser, a gente faz envios para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Tem marcadores, um pôster exclusivo, você pode entrar em contato pelo Instagram, pelo Telegram, comentar aqui, é muito fácil de falar diretamente ou então entrar lá pelo site. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!